As crianças vão ter o momento dela lá em cima, estão se retirando. Mas você fica no seu lugar, quieto, tá? Porque aquele que é o centro de todas as coisas é Jesus Cristo. Ele que recebe toda a glória, todo o louvor. A nossa vida ela tem que estar centrada em Jesus, as nossas pregações, tudo que nós fazemos é Jesus. Jesus crucificado, Jesus ressuscitado. Aleluia. E Jesus ele está aqui, porque ele prometeu. A palavra dele diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele disse que ele subiu e ele mandou vir o Espírito Santo. E hoje quem age na nossa vida, no nosso meio, na igreja, é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então você, como foi a letra da canção, nós somos o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E se você ainda não é templo do Espírito Santo de Deus, hoje você vai ser. Hoje você vai ter a oportunidade de ser esse templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Antes de nós lermos, você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. A gente vai estar orando antes de ler. Pedir para que esse Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que também é Deus, vamos estar orando, pedindo para que Ele venha nos ensinar, para que Ele venha nos falar aos nossos corações hoje. Amém? Você já abriu sua Bíblia em Atos 2, capítulo 2, versículo 42 até o 46. Baixe sua cabeça, vamos estar orando agora. Senhor, nosso Pai querido e amado, muito obrigado, Pai. Te rendemos graças, Senhor, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, Pai. Ó Deus, pelo alto preço que o Senhor Jesus Cristo pagou naquela cruz, tomando o nosso lugar, vertendo todo o seu sangue, para que nós viéssemos hoje a ser livres, para que hoje nós viéssemos a ser novas criaturas, para que hoje nós viéssemos ser uma família de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha abençoar esta palavra nessa noite, que o Senhor Espírito Santo vá ao encontro de cada mente agora, de cada coração, venha trazer cativo todas as pessoas que estão aqui, para que venham, Pai, compreender, Senhor Deus, o que o Senhor tem para falar para nós hoje. É no nome do Senhor Jesus. E repreenda, Pai querido, todo pensamento, Deus, que não venha do Senhor, que toda mentira do inimigo agora caia por terra, que haja, Deus, libertação nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Então leia comigo Atos 2, 42 até o 46. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amém. Vamos continuar lendo o 47. Louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Pode sentar, irmãos. Amém. Aleluia. Bem, o título dessa ministração nessa noite é Koinonia, a comunhão perfeita. Quem já ouviu falar nessa palavra koinonia? Creio que muitos irmãos já ouviram falar nessa palavra koinonia.
Koinonia no grego nada mais é do que comunhão, tá? E é uma comunhão bem profunda, uma comunhão de irmãos, uma comunhão onde o amor ágape enche e penetra no coração de todos aqueles que se reúnem, tá? Nesse sentido, em koinonia. Esse livro de Atos, ele é um livro muito importante, porque ele relata a expansão da igreja. E esse livro de Atos, ele foi escrito pelo médico Lucas, que é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Então, aqui no livro de Atos, ele relata o início da igreja. Aqui Jesus Cristo já tinha subido e o Espírito Santo tinha descido. Em Lucas 24, 49, você pode abrir depois ou agora, lá relata que a promessa de Deus viria, desde que aqueles irmãos perseverassem no lugar em oração. Ou seja, eles receberiam poder. E no livro de Atos 1, 8, isso é confirmado, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, até os confins da terra. Então, o livro de Atos, ele mostra que a igreja, ela foi, pelo fato dela estar reunida em oração, em unanimidade, buscando a promessa de Deus. E quando eles recebem o dunamis, que é o poder de Deus, esse dunamis, ele quer dizer que é um poder que capacita para realizar algo para Deus. Então, eles receberam, a igreja recebeu, e se você ver Atos 1 e continuar lendo os capítulos de Atos, você vai ver grandes coisas que é feita através dos apóstolos e da igreja de Deus. Então, esse livro ele tem um propósito de mostrar a continuidade do ministério de Jesus através do Espírito Santo de Deus. Tá? Esse livro ele foi escrito entre 62 a 64 antes de Cristo. Tá? Então é um livro muito importante. E eu incentivo você a ler e estudar o livro de Atos. E essa palavra koinonia, ela foi relatada pela primeira vez aqui em Atos, no sentido de comunhão. A gente leu Atos 42, 2:42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Ou seja, essa comunhão, que no grego é koinonia. Então, a gente vai ver hoje que essa koinonia, ela é a comunhão perfeita dos irmãos, da reunião da igreja. E aqui na nossa igreja nós temos os GFs, né? Que são os grupos familiares. E a gente vai aprender nessa noite o quão é importante viver em koinonia. Como falei para vocês, koinonia é uma palavra grega que significa comunhão. Quando alguém nasce de novo, ele é nova criatura. Ele recebe Cristo na vida dele, e aí ele passa a ter dentro dele, como lá em Coríntios fala, um tesouro que é o Evangelho. Ele começa a caminhar no Evangelho de Jesus, e começa a aprender esse Evangelho de Jesus, e aí, a partir desse momento, ele passa a ser parte do corpo de Cristo. Ou seja, ele passa a ser parte da igreja, ele faz parte da igreja, parte do corpo de Cristo. Ou seja, ele se torna um membro do corpo de Cristo. A gente pode ver isso lá em 1 Coríntios 12, do versículo 12 a 13, que fala que tem um corpo onde Jesus é o cabeça, onde tem vários membros. E esses membros, cada um tem a sua função, de tal maneira que o pé não pode dizer para a mão que não precisa da mão e vice-versa. Ou seja, a ideia do corpo é onde tem vários membros diferentes, né? Se você olhar para a sua mão, você vai ver que a sua mão direita é diferente da sua mão esquerda. Vai ver também que alguns dedos são diferentes. Então, os membros são diferentes, mas eles estão no mesmo corpo
dirigido por um cabeça, que é Jesus Cristo. A igreja, que é o corpo de Cristo. A gente fala assim, às vezes, vamos à casa de Deus. Quem já falou que veio para uma reunião aqui, já falou assim, meu irmão, eu vou para a casa de Deus. Quem já falou? Eu já falei. Vamos lá que Deus já está esperando a gente lá. Mas eu quero dizer para você que a casa de Deus, e eu quero que você abra a sua Bíblia, ou se não, o irmão, o Felipe, pode colocar aqui para a gente, 1 Timóteo 3,15, a gente vai ver quem é a casa de Deus. A gente fala, nós somos a habitação de Deus. Mas quem é a casa de Deus? Esta palavra é digna de confiança. Se alguém... Não. 3,15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, a casa de Deus não é esse lugar. A casa de Deus não é a casa onde se reuniu o GF, o Jezreel, lá na casa da irmã Isabel. A casa de Deus é o corpo, é a igreja. Amém? Entendido até aí? Glória a Deus. E a koinonia, que é essa comunhão perfeita, que essa igreja, que às vezes é chamada de igreja primitiva, ou se não, primeira igreja, ela vivia essa koinonia, ela vivia essa comunhão perfeita. E essa comunhão perfeita, koinonia, ela é uma comunhão aonde há unidade. Então, koinonia é uma comunhão onde existe o quê? Unidade. E essa unidade, ela está ligada ao mesmo propósito, ou seja, as pessoas se reuniam em koinonia, ou seja, em unidade, e elas tinham o quê? O mesmo propósito, o mesmo entendimento, o mesmo sentimento, entendeu? Então, essa era um sentimento de koinonia, mas essa koinonia, essa comunhão perfeita, ela pode se desfazer, ela pode ser destruída. Filipenses 2, versículo 1 e 4. Quero que você leia comigo. Cadê o meu amigo? Felipe, coloca aqui, Felipe. Filipenses 2, de 1 a 4. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí ele fala duas palavras, tá? Que na minha versão fala sobre partidarismo, que é tomar partido, ou seja, panelinha. Já ouviu falar de panelinha? Fazer panelinha? Eu tenho aqui a minha panela, eu tenho o meu partido aqui, só eu e o meu partido aqui, ninguém entra. Então isso aí pode acabar e destruir, desmoronar com a koinonia. E vanglória e soberba. Também isso pode acabar e destruir a koinonia, essa comunhão perfeita. Então isso aí tem que ser retirado do meio do corpo. Tem que ser expurgado do meio do corpo. E para perseverar nessa unidade, nessa koinonia, comunhão perfeita, em João 13, versículo 34 e 35, Jesus Cristo ele dá um novo mandamento. Ele diz assim mesmo: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, você pode notar que a Bíblia fala que o vínculo é o amor, o vínculo da perfeição é o amor. Então, essa koinonia, essa reunião, essa comunhão do corpo de Cristo, dessa família de Deus, ela tem que estar pautada no amor, amar uns aos outros, nesse vínculo da perfeição que é o amor. E a igreja que não tem o amor de Deus,
não tem esse amor ágape, ela é uma igreja sem o Espírito Santo de Deus. Romanos 5,5 fala o seguinte, que através do Espírito Santo que é derramado o amor de Deus nos corações. Então, é o Espírito Santo de Deus que derrama o amor nos nossos corações, o amor de Deus. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, não tem amor, não vive em amor, nessa comunhão, o Espírito Santo de Deus não está lá. E koinonia, essa comunhão perfeita, é um lugar, né? Eu coloquei aqui, é um lugar onde há unidade, onde há o repartir. Por quê? Porque na koinonia, a comunhão perfeita, existe o repartir. Ou seja, o que é meu é teu. Então, aquilo que Deus me deu de conhecimento, eu tenho que repartir com o meu irmão. Então, o lugar de repartir é um lugar de enxergar o outro como seu irmão. É um lugar também de cura, de transformação, é um lugar de crescimento, é um lugar de relacionamento, de perdão e de admoestação. Essa comunhão é o lugar dos uns aos outros. A palavra de Deus, aqui no Evangelho, a partir de Atos em diante, está repleto de uns aos outros. Amai uns aos outros, suportai uns aos outros, orai uns pelos outros, carregai as cargas uns dos outros, ensinai uns aos outros, orai uns pelos outros, exortai uns aos outros, e por aí vai. Então, nessa koinonia, comunhão perfeita, existe isso também. Por quê? Existe o amor, e o amor perfeito do Pai é aquele onde você enxerga o seu irmão que está fraco, o seu irmão que está num caminho que não é um caminho bom para ele. Você não vai ficar só olhando, você vai agir. Você vai com ele, vai falar para ele. Irmão, está errado assim. Irmão, você tem que voltar. Irmão, vamos orar. Irmão, vamos nos fortalecer. Irmão, você tem que orar mais, você tem que ler a palavra de Deus. Irmão, você tem que ir frequentar mais os grupos familiares, você tem que estar nas reuniões, na escola bíblica. Ou seja, esse é o amor. É o amor onde você se preocupa com o seu porquê. Você está em unidade, você entendeu que você é um corpo, que você é um só com o seu irmão. Essa comunhão bíblica, ela é essencial para que a igreja, ela se torne uma igreja sadia, um corpo de Cristo aqui sendo curado e sarado. Salmo 133:1 diz: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Hebreus 12:14 diz assim mesmo, que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitas vezes a gente entende que sem a qual ninguém verá o Senhor, você entende que é alguém de fora do corpo de Cristo. Ou seja, se você não se santificar, se você é santo porque Deus te separou para se santificar. E se você não buscar o Senhor e não se santificar, se você não fazer algo, a pessoa de fora não vai ver Deus. Não só isso. Aqui fala, sem o qual ninguém verá, é o que o teu irmão não vai ver. Porque se você não seguir a paz com o teu irmão e a santificação, ele não verá Deus em você. Ele não verá a transformação na tua vida. Hebreus 10:25. Apóstolo Paulo, há quem diga que é o apóstolo Paulo que escreveu, há muitas discussões sobre isso, do livro de Hebreus. Fala o seguinte, Hebreus 10:25. Não deixe de se congregar. O que é congregar? Não é estar numa congregação. Não é isso. Congregar é reunir. Ou seja, ele está alertando, está ensinando. Não deixem de se reunir. Não deixem de se reunir. Porque é na reunião onde acontece o quê? A koinonia.
essa comunhão perfeita, onde você vai enxergar o teu irmão. Eu sei que em muitos GFs acontece a comunhão. Depois, quando termina a reunião, tem um momento de comunhão, não é verdade? Tem um momento onde, tem um lanche, onde você conversa com o seu irmão, onde alguém relata alguma coisa. Tem uma vez que eu fui visitar um GF na casa da irmã Catarina. Aí teve esse momento de comunhão. Sabe o que foi servido lá? Feijão com mocotó, arroz, farofa. A Eliana não foi, ela perdeu essa bênção esse dia. Teve a comida, mas também teve um momento onde as pessoas se conversavam, as pessoas, sabe? E contavam as experiências umas das outras. Ou seja, existe o quê? Um propósito. Um propósito nessa comunhão. Qual é o propósito? A edificação. Tem que acontecer a edificação quando a igreja se reúne. Essa edificação é você juntar pedra com pedra. A Bíblia não fala que nós somos casas espirituais, somos pedras dessa construção. Então, essa construção, dessa edificação, aonde o vínculo é o amor, aonde essa construção vai o que? Fortalecer, aprofundar a fé, vai moldar o caráter, o relacionamento com Deus, o crescimento espiritual. Então, estou querendo mostrar para nós nessa noite o quão é importante nós nos reunirmos em koinonia, em comunhão perfeita, em comunhão bíblica. Porque existe comunhão que é apenas um encontro, que é apenas um encontro social. Não tem nenhum propósito, não tem nenhum objetivo. Você vai lá, se reúne, conversa, brinca, e aí acabou, vai embora para sua casa. Não é isso. Isso é um outro tipo de comunhão, mas a comunhão bíblica da Igreja de Cristo, aqui no livro de Atos, a igreja primeira, primitiva, se reunia, tinha um propósito de edificação do corpo de Cristo, de crescimento. A gente viu que eles repartiam o pão de casa em casa. E aí existiu que uma dedicação nessa comunhão. Uma dedicação. E aí aqui, irmãos, eles não se reuniam uma vez só. A gente vai ver mais lá na frente. Então, existe o que é a edificação do corpo de Cristo. E a gente percebe, muitas vezes, que algumas igrejas, elas crescem na sua estrutura. Elas crescem no templo, elas crescem nas estruturas, elas crescem nas programações, elas crescem nos eventos, elas crescem, sabe, em muitas coisas. Mas a comunhão, ela não cresce. E aí eu percebo que o corpo, ele não amadurece. Ele continua sendo ainda uma criança, um imaturo espiritual. A igreja que vive a prática da koinonia é uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. E eu quero declarar aqui, no nome do Senhor Jesus, que essa igreja, Batista Shalom, juntamente com todos os grupos familiares, será uma igreja que pratica a koinonia. E é uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu vou falar quando Deus fala, eu já percebi uma coisa, quando Deus fala, Ele não fala pensando no futuro, Ele fala porque Ele já vive o agora. Então eu quero dizer que a igreja Shalom, que os grupos familiares já vivem uma koinonia, já são cheias do Espírito Santo e são avivados, em nome do Senhor Jesus. A koinonia, essa comunhão perfeita, é preciso de dedicação, de perseverança. Por quê? Porque se a gente for estudar o livro de Atos, essa igreja, ela não se reunia só um dia. Elas se reuniam diariamente. Não era só um encontro, não era só, por exemplo, no nosso grupo familiar,
temos nossas reuniões nos grupos familiares na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado. Se eu perguntar para algum dos meus irmãos que participam dos grupos familiares, o grupo familiar de vocês se reúne outros dias? Não, né? Mas se for ver o livro de Atos aqui, ele se reuniu diariamente. Diariamente. Então, existe uma dedicação, existe muitas vezes de nós abrirmos mão de muitas agendas que nós temos, de muitos compromissos que nós temos, para poder viver nessa coinonia, nessa comunhão perfeita. Porque, além da nossa reunião da quarta-feira, quinta, sexta ou sábado, a igreja deveria se reunir em outros dias. Poderia marcar, vamos supor, na casa de algum irmão, uma reunião, ir lá ter esse momento. Por quê? Porque fortalece os laços entre os irmãos. Porque pode ficar parecido que nem aqui. Se não tivesse os grupos familiares para nós nos reunirmos, tivesse só o domingo, ou ia haver o Ronald só domingo. Eu nem ia conhecer direito o irmão Ronald. Né? Muitas vezes, alguns irmãos, né, fazem como eu fazia antigamente, chegava na igreja, acabava o culto, corria e ia embora. Não tinha nenhum tipo de relacionamento. Porque coinonia é relacionamento. Então, essa igreja, ela cresceu espiritualmente, porque ela não se reunia só um dia. Ela diariamente era no partir do pão. E muitas vezes nós queremos os resultados da igreja adiados. Mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Nós temos que pagar um preço. Nós temos que ver um outro dia para nos reunirmos. Para que essa unção dessa coinonia, dessa comunhão perfeita venha, sabe, entrar no nosso meio, na nossa vida, de tal maneira que você venha a ser um canal, sabe, um instrumento para abençoar o teu irmão. Em nome do Senhor Jesus. No versículo 42 fala: todos os dias continuavam a reunir-se. Todos os dias. Todos os dias. E essa igreja era uma igreja orgânica. Olha só, quando essa igreja se levantou, cheia da unção, do poder do Espírito Santo de Deus, elas saíram das quatro paredes. A palavra igreja no grego significa eclésia, que quer dizer sair para fora. E muitas vezes a igreja só quer ir para dentro. Mas essa igreja, quando ela surgiu, uma igreja orgânica, onde ela se reunia em qualquer lugar. E naquela época, os judeus, onde tinham todos os seus rituais judaicos, tinham um lugar, tinham um horário, tinha tudo programado. Agora, essa igreja, onde vivia agora a coinonia, a comunhão perfeita, não tinha mais um lugar, não tinha mais uma hora para se reunir, era em qualquer lugar, era em qualquer horário. Era em qualquer lugar, em qualquer horário. Por quê? Porque na vida deles corria a coinonia. Eles queriam estar juntos. Eles queriam conversar sobre a palavra de Deus e queriam aprender, sabe? E aí acontece o quê? Um aquecimento da vida dos irmãos. No versículo 47 de Atos, essa igreja que vivia em coinonia, o amor, a comunhão perfeita, eles caíam aonde? Eles caíam na simpatia de todo o
o povo, de todo o povo. E aí o milagre acontecia. O Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, mas ele acrescentava todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E aí, qual é o segredo? Qual é o segredo para que essas pessoas, através do Senhor, fossem sendo acrescentadas dia a dia? Uma palavra só. O que acontecia nessa coinonia, comunhão perfeita? A unidade. A unidade. Quero que você abra comigo no Evangelho de João 17, 21. Evangelho de João 17, 21. Está aqui na tela. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando a igreja, o corpo de Cristo, os GFs aqui da Shalom, estiverem vivendo em unidade, as pessoas vão crer que ali se reúne filhos de Deus, porque eles vão ver o amor de Deus. Eles vão ver que ali há unidade, onde as pessoas não mais se preocupam com si mesmas, mas há uma preocupação um com o outro. Há um amor um com o outro. Então isso vai fazer com que as pessoas que começam a visitar os GFs, eles vão ser atraídos. Ou seja, as reuniões, elas vão ser transformadas em verdadeiros ímãs. Vão atrair as pessoas. Porque elas vão querer também isso. Vão querer também isso. E eu queria finalizar falando sobre essa coinonia, tomando como exemplo uma ideia, uma visão que já foi falado aqui algumas vezes, que é o purê de batata. Quem já ouviu falar no purê de batata? Todo mundo. Purê de batata é um exemplo muito específico para isso. O purê de batata, vocês sabem como preparam purê de batata, né? Creio que todos sabem como preparam um purê de batata. Quem nunca comeu purê de batata aqui? Quem não gosta de purê de batata? Então está vendo que purê de batata é um exemplo muito bom que todo mundo gosta, né? Aceito por todo mundo. Nós temos aqui um saco de batata, tá? Com várias batatas. E esse saco de batata vai simbolizar a junção de várias pessoas, o ajuntamento de pessoas que estão em união. Mas se você olhar para o outro lado e ver um purê de batata, você não vai conseguir identificar que batata está ali. Você não vai identificar nem a quantidade de batatas. Você vai ver o quê? Uma coisa homogênea. Você vai perceber que existe o quê? Uma unidade. Entenderam a diferença? Saco de batata para um purê de batata. Agora, como é que acontece esse purê de batata? O saco de batata é a união, ou seja, uma conexão entre os membros, entre pessoas, mas o purê de batata, onde tem a unidade, é a harmonia e o entendimento mútuo entre eles, entre as pessoas. A união são todos juntos. Já a unidade, que é o corpo de Cristo, todos se sentem um só. Então, como é que a gente pode fazer um purê de batata? Não sou um bom cozinheiro, mas vou tentar explicar para vocês. Você pega uma panela
E aí você coloca a água. Depois você coloca as batatas lá. Aí depois você acende o fogo. Difícil? Não, né? É? Tá errado? Não, tá certo. Irmão, já coloquei a água, irmão. É. E ali, o que acontece? A água vai simbolizar a palavra de Deus. A Bíblia fala que a água é a palavra de Deus. Então, quanto mais palavra de Deus, mais água na vida daquela pessoa, aquela pessoa vai sendo o quê? Purificada. A Bíblia fala que nós somos purificados pela lavagem da palavra. Olha que Atos 42 diz que eles perseveravam em quê? Na doutrina, na palavra, perseveravam na comunhão, a partir do pão, e perseveravam também na oração. E aí, não só a água, que é a palavra, nós temos também o fogo. O fogo é a unção de Deus, é a oração. Nós já temos a palavra, a unção e a oração. E aí, aquela batata, ela é o quê? Cozida. Mas aí já temos agora o purê de batata? Ainda não. Eu sei que tem muita gente que já está com água na boca aí, né? Mas ainda não temos o purê de batata. Para ter-se o purê de batata, é necessário juntar as batatas. Mas é só pegar a batata lá e juntar elas? Não, né? Não é pegar ela e juntar. Falta mais um detalhe aí. Tirar a casca da batata. E esse tirar a casca da batata é o discipulado. Está entendendo como é o negócio? A pessoa, ela foi exposta à palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Vem a oração, a unção de Deus. Ela é cozida, agora falta tirar a casca. E essa casca é através do discipulado. Essa casca são as máscaras que muitos de nós temos. São os disfarces que muitos de nós temos. E eu pensando nesse disfarce, eu lembrei do disfarce que é o Superman, né? Que aí se disfarça lá, mas todo mundo sabe quem ele é. Ele coloca lá o seu óculos e ninguém sabe quem ele é. Então a mesma coisa é a nossa vida com Deus. A gente coloca um óculos para se disfarçar, para ninguém saber quem nós somos. Mas Deus está vendo e sabe de todas as coisas. E através desse discipulado, essas cascas vão saindo. Essa pessoa vai sendo curada, sarada. Tudo isso dentro da coinonia, da reunião, dos grupos familiares, nas reuniões aqui. Isso acontece e é necessário acontecer. Então, quando essas cascas, elas saem, vão saindo, aí sim, está pronto, preparado para fazer o purê de batata. Aí vai existir o quê? Um amalgamento, ou seja, vão se entrelaçar, vão se unir, sabe? De coração e alma. Vão estar envolvidos todos os membros do GF, todos os membros da Shalom, toda a igreja vai estar reunida e com um só propósito. Porque ela entendeu. E agora ela faz parte desse purê de batata. Irmãos, o mundo ele tem sede dessa comunhão verdadeira, dessas reuniões verdadeiras. Porque eu sei que você e eu já participamos de algumas reuniões e aí existe muita falsidade, muita mentira. Mas na reunião do corpo de Cristo tem que existir o quê? A verdade, a transparência. A transparência.
O mundo está sedento desse tipo de amor e comunhão praticado na koinonia. O mundo não tem e nem vive esse amor de verdade. Nós podemos viver. E eu quero terminar aqui te encorajando. Você que faz parte de um grupo familiar, você que é líder do grupo familiar, para você buscar viver essa koinonia, essa comunhão perfeita. Você que entendeu essa palavra nessa noite, que você venha viver essa comunhão bíblica, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que a partir daí acontecerão as multiplicações. Muitas almas serão ganhas, muitas almas serão alcançadas pelo Senhor, através da unidade, através de cada membro dos grupos familiares. Amém, queridos? Coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Tem batata aí que precisa ser, ficaria mais bonita, né? Se tirasse a casca. Mas o Senhor, Ele é aquele que tira as cascas da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. É o Senhor que transforma, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta. E nessa noite, se tem alguém no nosso meio aqui nessa noite, que vive em outros lugares,